E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Eita, física, aquela emoção gostosa, matemática, uou, explosão. Tô acompanhando tudo aqui no Twitter, tá? Tô acompanhando. Você que está chegando agora, você não viu as informações rolando, estamos com o Twitter, lá você vai colocar @Escola em Casa DF, @Escola em Casa DF. Acessando lá, você vai mandar suas perguntas que os nossos professores vão estar respondendo depois para você com mais tranquilidade. Todas as dúvidas a gente vai estar colocando por lá também, respondendo vocês e muito mais. Fique ligado, fique atento a tudo isso aí, tá bom? @Escola em Casa DF. Agora vai ser o quê? Biologia com a professora Adriana, que vai estar pegando ali esse mundo da biologia fantástico. Eu já coloquei lá no Twitter para você, todo o roteiro para você estar seguindo também. Agora, uma coisa fantástica para você ficar ligado. Você que está chegando por aqui agora, todas as nossas aulas, elas estão acontecendo de segunda a sexta, de 9, tá, ao meio-dia. Beleza, só que um detalhe, terça e quinta elas são ao vivo, tá bom? Terça e quinta as nossas aulas serão sempre ao vivo, foco, ensino médio. Foco de terça e quinta sempre será o ensino médio. Ah, meu filho é do fundamental, eu sou dos anos finais, anos iniciais, segunda, quarta e sexta. A gente vai estar colocando a nossa programação dentro da rede da Secretaria de Educação, o nosso Twitter, que é o @Escola em Casa DF. Acompanha por lá também que a gente sempre vai ter informação lá para vocês. Terça e quinta ao vivo. Perdeu pela manhã, o garoto estuda tarde e tal, não tem problema. De segunda a sexta, a partir das 13 horas às 16 horas, pela TV União. Isso mesmo, TV União, ela vai estar rolando tudo lá também, serão todas as aulas gravadas. Perdeu de manhã ou quer reprisar? Não, eu quero reprisar. Adorei as aulas, eu quero reprisar. Segunda a sexta à tarde, canal 11 ou 11.1, tá bom? Beleza? Galera, agora você vai entrar no mundo da biologia com a professora Adriana, fantástica professora, já estou aqui super ansioso também para relembrar, né, esses contextos todos ali da nossa biologia. E vamos deixar de delongas, né, professor Otoniel? Vamos, com certeza, pessoal. Vamos direto ao ponto onde a professora vai falar o nome da aula, qual é importante lembrar, professora, qual é o terceiro, porque muita gente estava me perguntando aqui no Twitter, falando assim, é primeiro ano, é segundo ano, isso é matemática de segundo? Gente, eu deixo com essa doutora, essa doutora em biologia com vocês. Bola, professora, obrigada. Eu volto depois, hein? Fica à vontade. Obrigada, Toniel. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, né, como o Toniel começou a falar, eu sou a professora Adriana, tá? Eu sou doutora em biologia molecular. Então, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês com relação aos conceitos dos princípios da hereditariedade, a primeira lei de Mendel, né, a segunda lei de Mendel. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão, tá? Então, gostaria que passasse o slide, por favor. Ótimo. Então, tá? Meu nome, se alguém quiser me mandar um e-mail depois, também eu deixei um e-mail no slide, quem quiser assistir, tá? Fique à vontade. Por favor, mais um. Então, gente, para falar um pouquinho sobre hereditariedade, vamos pensar um pouco sobre a questão da história, né? Há mais de 2000 anos, as pessoas já começavam a pensar, por que eu tenho o nariz parecido com o do meu pai? Por que eu tenho a orelha parecida com a da minha mãe? O que é isso? Tá? Então, lá os filósofos gregos, eu tenho Hipócrates, que ele fala o seguinte, eu tenho uma teoria para isso. A teoria é a seguinte, a teoria da pangênese. O que significa a teoria da pangênese? A teoria da pangênese, que também foi bem defendida, tá, por Darwin, só que o Darwin viu que não ia dar muito certo com relação ao conteúdo que ele estava trabalhando, que era a evolução das espécies. Porque a teoria defende o seguinte, que de nossos órgãos, de cada parte dos nossos órgãos, vão surgir pequenas gêmulas. E essas gêmulas, elas vão se encontrando, tá, dentro dos nossos gametas, no caso do sexo masculino, dos espermatozoides, no sexo feminino, no óvulo. Então, essas gêmulas se reuniam e aí, enfim, quando elas se reuniam, ocorria uma mistura, uma troca. Então, mas como, de que forma que essa teoria pode explicar a transferência das características de uma geração para outra, tá? Então, Aristóteles, pensando nessa ideia, né, ele começa a criticar. Não, você não está
defendendo a teoria, você não está apresentando essa teoria. Então, Aristóteles, ele traz a teoria da epigênese. O que significa a teoria da epigênese? Para Aristóteles, ele afirma o seguinte: olha, o sêmen, ele é um sangue menstrual purificado. Ele que tem o princípio da vida. Então, se eu juntar o sêmen junto com o sangue menstrual, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação, tá, de um indivíduo que é como se fosse a abiogênese, o surgimento da vida a partir da matéria inanimada. E quem vai dar esse sopro da vida seria o espermatozoide. Só que aí eu tenho uma nova, né? Depois dessa teoria da epigênese, surge a teoria da pré-formação. O que vem a ser isso, a teoria da pré-formação? Na teoria da pré-formação, eu tenho que, aqui neste caso, eles acreditavam que existiam pequenos homenzinhos, tá? Dentro do sêmen, dentro do espermatozoide ou dentro do óvulo. Então, a união dessas estruturas daria origem a um novo ser. E aí eu tenho, então, essas duas teorias que ficaram rodando, né, ficaram conversando entre elas, até o surgimento do Mendel. Gregor Mendel, tá? Ele cultivou ervilhas no mosteiro. E aí, essas ervilhas, ele utilizou para representar a hereditariedade. Como assim, Adriana? Como que ele fez isso? Então, Mendel começou a pensar, olha, deve ter algum fator que me dá a cor de uma flor. Então, ele pensou, quais seriam os caracteres que eu tenho, os caracteres extremos de cor de flor, uma cor para uma flor vermelha e para uma flor branca. Então, eu preciso de caracteres extremos que eles não se misturem. Eu não posso ter uma cor intermediária, um rosa. Então, eu preciso de uma cor vermelha e de uma flor branca. Então, os caracteres são diferentes. Então, ele começou a pensar, poxa, deve ter alguma coisa, algum segredinho nisso. Pode passar, por favor? Então, pensando nisso, Mendel pensou, vamos estudar uma única característica, mas essa característica, né, por exemplo, a cor da flor, ela tem dois fatores. Ela é vermelha e ela é branca. Então, o que eu tenho nesses fatores que vão me configurar a característica de cor vermelha ou cor branca? Além disso, o segredo, e o grande mistério que o Mendel estava estudando era de que forma que esses fatores eram passados de uma geração para outra. Esses fatores, então, ele chamou que vai dar a ideia do princípio da primeira lei dele, que os fatores segregam-se durante a formação dos gametas. Então, para cada característica, eu tenho dois pares de fatores, porque eu preciso dividir esses fatores ao meio, em que um fator vai ser passado para os meus filhos e o outro fator também. Então, é como se eu sou um indivíduo diploide. Vamos pensar aqui, vamos voltar para a genética moderna. Eu sou um indivíduo diploide. Eu tenho 46 cromossomos. 23 pares eu herdei da minha mãe. 23 pares eu herdei do meu pai. De que forma que eu herdei essas características? Então, gente, no corpo humano, existe uma replicação, né? Uma divisão celular chamada de meiose. Mendel, na época, ele não sabia como é que funcionava essa meiose. Só que no nosso corpo, as nossas células gaméticas, elas sofrem um processo de divisão reducional. O que é isso? O que é essa divisão reducional? Eu tenho as 4 fases da meiose. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na anáfase 1 é quando eu tenho a separação das cromátides. Então calma aí, Adriana, você está me falando que eu sou um indivíduo diploide, e que eu herdei 50% dos meus cromossomos, dos meus genes, do meu pai, e 50% dos meus genes da minha mãe. Sim. E de que forma que você herdou isso? Seus pais perderam os cromossomos? Ele te deu e ficou sem? Não. Existe um processo de divisão celular que ocorre no nosso corpo chamado de meiose. Mas até então, Mendel não sabia e ele queria explicar como é que funcionava isso. E um outro fator que ele achava primordial era que um gameta não interferisse na formação ou na distribuição do outro gameta. Ou seja, o gameta, o fator, o gene, para a característica vermelha, não vai influenciar o gene para a característica branca. Posso passar, por favor? Mais uma, por gentileza. Então, Mendel, ele começou a pensar, como que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso testar essas minhas hipóteses? De que forma eu posso testar a hipótese? Então, ele pegou essa ervilha, que é chamada ervilha de cheiro,
cujo nome científico é Piscium sativum, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, por que o nome científico ele vem em 2 nomes e em latim? Tá, isso é uma regra mundial. Porque antigamente cada pessoa descobria uma espécie, aí dava o nome dela porque ela descobriu aquela espécie. Aí lá na Itália ou na China eles descobriram a mesma espécie, então dava o nome. Então cada um dava um nome específico. Então até então eles pensaram o seguinte, vamos utilizar apenas uma língua que é uma língua morta, que não vai sofrer nenhum tipo de reforma ortográfica, e aí eles utilizaram o latim. Por isso que o nome científico geralmente ele vem em 2 nomes. O primeiro refere-se ao gênero e o segundo ao epítopo. Então, o nome científico sempre ele vem com 2 nomes, certo? Então, pegando essa ervilha aqui, o que ele observou? Opa, essa ervilha tem características extremas que eu posso estudar. Vamos verificar aqui. Formato do grão. Eu tenho um grão liso, né? A estrutura, a textura desse grão da ervilha é lisa. E eu tenho também a estrutura de um grão rugosa, tá? Além disso, eu posso trabalhar com uma outra característica. Qual seria essa característica? Essa outra característica seria o quê? A cor do grão. Então, eu posso trabalhar com a característica amarela e com a característica verde, entre outras 7. Então, com relação a isso, né, aqui eu também tenho cor de flores. Além disso, Mendel também achou interessante o fato de as ervilhas apresentarem um fácil cultivo. Como ele morava no mosteiro, não tinha muito espaço, ele precisava de um espaço pequeno e que essa planta pudesse se desenvolver, né, de forma rápida. Então, em um jarrinho de planta, em um vasinho de planta, ele conseguiu o quê? Plantar e distribuir e fazer o seu trabalho. E, além disso, o ciclo de vida era curto. Então, ou seja, quando eu fazia o cruzamento, eu tinha um grande número de descendentes. Então, eu tinha a possibilidade de quantificar os meus dados. Eu tinha quantificado de testar a minha hipótese. E o mais interessante, gente, essa planta, tá? A flor dela é uma flor hermafrodita. O que significa isso? Uma flor hermafrodita, ela tem o estigma, o gineceu e tem um grão de pólen. Só que no período de fecundação, a flor ela não se abre. Então, não tem polinização pelo vento ou polinização por algum tipo de inseto. Então, o grão de pólen, ele poliniza o próprio gineceu da flor. Quando ele poliniza o próprio gineceu da flor, o que acontece? Eu consigo controlar o meu cruzamento. Então, pronto, achei a solução dos meus problemas, pensou Mendel. Ótimo, então vou trabalhar com ervilha de cheiro. Por favor. Pode passar? Mais um. Então, como eu falei para vocês, como é que ele ia fazer o controle deste cruzamento? Gente, presta atenção aqui, rapidinho. Aqui eu tenho uma flor. Como eu falei para vocês, a flor era fechadinha. Aqui eu tenho o estigma e tenho essas estruturas chamadas de androceu, tá? Que são os estiletes. Então, como a folha está fechada, esse androceu aqui, essa antera, vai liberar grão de pólen. E o grão de pólen vai ficar em cima dessa estrutura aqui chamada de estigma. Então, vai ter a formação do tubo polímico e eu vou ter a formação do embrião aqui na base dessa flor. Então, Mendel pensou, se eu cortar, eu vou fazer uma reprodução artificial. Se eu recortar o androceu dessa flor, tá? E polinizar uma outra flor, eu consigo controlar o meu experimento. Então, gente, é um experimento. Sendo experimento, ele tem uma hipótese, ele levantou a metodologia dele, quais as características que ele ia trabalhar e que tipo de cálculo que ele ia fazer, qual era o controle que ele ia estabelecer. Por favor. Então, qual foi a grande sacada de Mendel? Pensando em Mendel, né? Mendel, gente, ele falou o seguinte, primeiro, eu preciso ter certeza absoluta que as minhas características, a minha geração parental, elas são homozigotos para aquele caráter. Adriana, o que significa homozigoto? Homozigoto significa o quê? Eu vou ter uma planta pura. Eu vou ter uma planta com os alelos, somente os alelos para a cor verde. Opa, você começou a falar um outro termo aí. O que vem a ser alelo? Então, eu estou falando um pouco da ideia de Mendel e estou trazendo um pouco da genética moderna. É isso mesmo, gente. O fator que Mendel chama na pesquisa dele, também na genética moderna é chamada de alelo. É uma forma, é uma variação do gene. Gene, só para a gente ter uma ideia, o que é um gene? Gene é uma sequência de DNA, tá?
que está presente lá na nossa informação genética, lá no nosso núcleo, está armazenado lá na forma de cromossomo. E essa informação genética, ela passa por um processo chamado de transcrição, né? Ela vai se transformar de DNA para RNA e depois de RNA para proteína, na sua grande maioria. Ah, Adriana, então quer dizer que uma sequência de DNA só vai produzir proteínas? Não necessariamente, gente, mas na sua grande maioria, sim. Então, a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, tá? Tudo isso são proteínas, expressões proteicas. E de onde que vem essa informação? Do teu material genético, certo? Só que Mendel não sabia disso até então. Então, ele falou o seguinte, eu tenho certeza que a vagem desta planta ela é verde. Por que eu tenho certeza? Simples, ele pegou essa planta e começou a autofecundá-la. Fecundava, ele fez umas 10 replicações, umas 10 autofecundações. Então, eu tenho certeza que essa planta é homozigota. Então, ele pegou uma planta homozigota para característica verde e uma planta homozigota para característica amarela. Quando ele fez esse cruzamento dessas duas gerações parentais, o que ele observou? Ele observou uma primeira geração, na qual ele chama de geração filial 1, totalmente amarela. Pronto. Mendel falou assim, alguma coisa está errada. Como que eu cruzo verde com amarelo e tenho somente amarelo? Vou testar novamente. Não, esse meu resultado eu não concordo com ele, eu vou testar novamente. Então, Mendel testou novamente. Enquanto ele estava testando cruzar plantas homozigotas verde com amarela, ele esqueceu a F1. Lembra como eu falei para vocês que uma característica dessa planta é que ela se autofecunda? Então, essa F1 começou a se fecundar. Enquanto o Mendel estava testando isso aqui para chegar numa conclusão, a F1 ficou lá no cantinho dela, se autofecundou e produziu descendentes. Quando Mendel abriu a vagem, por favor, pode passar? O que ele observou? No cruzamento da minha F1, amarelo com amarelo, quando ele abriu a vagem, ele observou que o verde aparecia. Uai, na primeira geração eu cruzei verde com amarelo, aí a minha filial 1, todo mundo é amarelo. Quando a filial 1, amarelo com amarelo, cruzou, aparece um verde, tem alguma coisa errada. Então, ele deixou essa planta se autofecundando. E sempre tinha a mesma proporção, 3:1. Como assim 3:1? Toda vez que cruzava a F1, cuidado, hein? Não é qualquer amarelo, não. É o amarelo produto da F1. Pode passar mais um, por favor? Então, vamos entender o mistério de Mendel. O mistério de Mendel era o seguinte, gente. Aqui eu tenho uma geração parental homozigota para característica amarela. Ou seja, ele tem dois fatores, o azão e o azão. E aqui eu tenho, tá, uma característica para a ervilha verde. Eu tenho os alelos azinho e azinho. Adriana, por que são dois alelos? Lembra que eu falei para vocês? O que o Mendel estava falando? Mendel estava acreditando que existia um par de fatores, que eu preciso segregar esses fatores para produzir um novo indivíduo. Então, por isso eu tenho um par, dois fatores. Um fator para a cor amarela, um fator para a cor verde. Aí, quando eu segregar isso, né, segreguei o meu genótipo. Opa, outra palavra diferente. O que é genótipo? Gente, o que é genótipo? Genótipo nada mais é do que a sua constituição genômica. A sua informação genética é o seu genótipo, tá? A sua informação genética. Agora, o que vem a ser então, Adriana, o que eu estou vendo? A cor do meu olho, a cor do meu cabelo, isso é o quê? Isso é fenótipo. Nós vamos ver um pouquinho no slide lá na frente, eu vou explicar em detalhes para vocês qual a diferença de genótipo para fenótipo. Por enquanto, só segura aí, tá? Genótipo é a formação, ou seja, eu tenho dois alelos, azão, azão. Genótipo, para a cor verde, eu tenho azinho, azinho. Quando essa planta, né, vai produzir o grão de pólen, no caso aqui que eu coloquei uma ideiazinha de espermatozoide, ela vai liberar o quê? O alelo azão e o alelo azão. E aqui, na planta de ervilha verde, o alelo azinho e o alelo azinho. Esses alelos aqui, separados em gametas, tá? Então, cada gameta leva apenas um fator da minha característica principal aqui em cima. Então, se eu pegar esse gameta aqui, suponhamos, peguei o gameta 1, mais o gameta 1 aqui, ó. Suponhamos que esse é o gameta 1 para a cor amarela.
Esse é o gameta 1 para a cor verde. Pode passar, por favor? Quando eu peguei esses gametas, o que eu observei? 100% das minhas amostras eram amarelas. 100% das minhas ervilhas eram amarelas. Opa! Então quer dizer que eu tenho uma outra informação? Qual seria essa informação? Que o meu alelo azão, ele domina a expressão do alelo azinho. Ah, então quer dizer que o fato do azinho não aparecer na F1 é porque ele foi dominado momentaneamente pelo alelo azão. Sim. Pode passar, por favor? Mais uma. Obrigada. Então, aqui, gente, o que eu tenho? Então, quando eu autofecundei esse genótipo aqui, qual é o fenótipo desta planta? Qual é o fenótipo de F1? Fenótipo amarelo. Qual é o genótipo? Genótipo azão, azinho. Lembrando que o genótipo é a constituição genômica desse indivíduo. Não é a expressão gênica ainda não, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha expressão genotípica, o genótipo. E a expressão fenotípica é a cor amarela. Se eu autofecundar, ou seja, se eu pegar azão, azinho, cruzar com azão, azinho, lembrando de novo, eu tenho segregação desses fatores. Esse genótipo aqui vai produzir dois tipos de gametas. O gameta azão e o gameta azinho. Aqui também. Aqui, ó, no caso, né, da estrutura feminina, vai produzir também dois tipos de gametas. O gameta azão e o gameta azinho. Então, eu tenho, quando a gente começa a observar, eu tenho 4 gametas, certo? Pode passar mais um? Se eu reagrupar os meus gametas, se eu receber aqui, ó, um gameta que veio do pai, peguei esse gameta aqui, junto com o gameta da mãe, eu tenho um genótipo azão, azão. Produzi uma planta azão, azão. Pergunto para vocês, qual é o fenótipo desse genótipo? O fenótipo é o quê? Semente amarela. Agora, se eu pegar um gameta azão, peguei o gameta aqui, ó, do pai, junto com o gameta feminino, o azinho, peguei esse outro gameta aqui, ó, vou formar um outro genótipo. Qual é o genótipo? Azão, azinho. Recebi um conjunto genótipo do pai e recebi um conjunto genótipo da mãe. E assim sucessivamente. Agora eu vou pegar esse alelo, vou fazer uma recombinação. Vou pegar o azinho, certo? Que veio do pai, junto com o azão da mãe. Produzir um novo gameta. E aqui, azinho que veio do pai com o azinho que veio da mãe, um outro gameta. Então, gente, o que aconteceu aqui? Eu tenho a formação dos meus genótipos. Mas qual é a proporção fenotípica desse genótipo? Pode passar, por favor? O que a gente observa aqui? Lembra que eu falei para vocês que o alelo azão, ele domina o alelo azinho? Então, a cor amarela é dominante sobre a cor verde. Então, qual é o fenótipo aqui deste genótipo? Fenótipo amarelo. Qual é o fenótipo amarelo? Qual o fenótipo amarelo? E se eu tiver azinho e azinho, que tipo de fenótipo é esse? Verde. Então, pela minha proporção, eu tenho 75% das minhas ervilhas vão ser amarelas. 25% das minhas ervilhas vão ser verdes, tá? E isso é aquele desenho que quando o Mendel abria a vagem, ele observava o quê? 3 sementes amarelas e uma semente verde. Pode passar, por favor? Então, gente, com base em tudo isso, quais foram as interpretações que o Mendel chegou? As interpretações foi essa, né? Existem 2 fatores alternativos para a expressão de um dado caráter. Ou seja, para um gene, que é uma sequência genômica que vai expressar uma proteína, ou vai expressar uma característica, eu tenho 2 fatores que vão alterar. E esses fatores são chamados de alelos. Para cada caráter, um organismo herda 2 fatores. Um de cada progenitor, tá ok? Então, um veio do pai e o outro veio da mãe. Então, aqui eu tenho o quê, gente? Prestando atenção aqui, só um minutinho. Então, aqui eu tenho o genótipo do pai, genótipo da mãe. Desse genótipo do pai, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir uma F1 azão, azinho. Se eu autofecundar essa F1, eu vou produzir o quê? 3/4, né, de sementes amarelas e 1/4 de semente verde.
Então, esse padrão, né, esses dois fatores são antagônicos. Um é dominante e é totalmente responsável pelo aspecto manifesto, enquanto o outro, ele não. Ele é recessivo, tá? E não interfere na aparência do indivíduo. Já na formação dos gametas, os dois fatores, como eu falei para vocês, os dois fatores, né, a constituição genômica, ela é dividida. Ela é dividida em quê, gente? Ela é dividida por gametas. Pode passar, por gentileza. Ok, então vem a primeira lei de Mendel. Qual é a primeira lei de Mendel com relação a todos esses estudos que o Mendel realizou? A primeira lei de Mendel fala o seguinte: os fatores que condicionam uma característica segregam-se, ou seja, separam-se, tá? Na formação dos gametas. E esses gametas, eles são puros com relação a cada fator. Pode passar? Então, vamos praticar um pouquinho. Vamos ver se vocês aí em casa, vocês conseguiram entender, né, o que eu estou falando com vocês. Vamos fazer um cruzamento. Aqui eu tenho um genótipo azão e vou cruzar com o genótipo azinho. A primeira coisa, o que nós precisamos fazer aqui neste momento? Separar os alelos. Quais são os alelos provenientes aqui? Ah, Adriana, aqui eu só tenho um tipo de alelo, eu só tenho um alelo azão. Ótimo, boa observação. E aqui, gente, quantos tipos de alelos eu vou formar aqui? Também, olha só, eu só tenho dois tipos de alelos, ou um tipo de alelo, então eu só vou formar o alelo azinho. Então, azão, que é proveniente deste indivíduo aqui, com o azinho, que é proveniente desse outro indivíduo, eu vou formar um sujeito, um novo sujeito, cujo genótipo dele vai ser azão-azinho. Se eu fizer uma autofecundação, se eu cruzar azão-azinho com azão-azinho, vamos lá de novo, sempre voltem, dê uma olhada, observe que tipo de alelos que vocês estão trabalhando. Porque a primeira lei de Mendel fala o quê? Segregação de fatores, segregação de alelos. Então, eu vou olhar sempre quem está sendo segregado, quem está sendo separado. Aqui, quais são os alelos que eu vou ter aqui? Eu vou ter o alelo azão e eu vou ter o alelo azinho. Aqui também. Fiz o meu cruzamento, ótimo. Como nós já fizemos anteriormente, eu sei que 1/4 vai ter o genótipo azão-azão, 1/4 azão-azinho, 1/4 azinho-azão e 1/4 azinho-azinho. Agora é com vocês em casa. Qual é a proporção fenotípica do genótipo azinho-azinho para esse cruzamento? Se eu cruzar azão-azinho com azinho-azinho, qual é a minha proporção fenotípica, gente? Alguma ideia? 50% de cada. De cara vocês matam o exercício. Como assim, Adriana, 50%? Pensa comigo. Aqui, eu vou ter o quê? Eu vou poder doar o azão e doar o azinho para a próxima progênie. Aqui eu só posso doar o azinho. Então, azão aqui com azinho, 50%. Azinho com azinho, 50%. Tranquilo? Ótimos. Vamos para o próximo slide. Então, como eu falei para vocês, de vários termos, né? Eu falei de gene, no meio da explicação de Mendel, eu falei de alelos. Então, na genética moderna, ou seja, na atualidade, os fatores que Mendel fala, a cor da flor, a cor da semente, o formato da flor, o tamanho da plântula, tudo isso é o quê? É designado por genes. E o que são genes? Genes são sequências dentro do nosso cromossomos. Como eu falei no início também, pensando aqui, nós somos seres o quê? Diploides. Eu recebi um conjunto genômico da mãe e o outro do pai. Então, está aqui, ó, o meu conjunto genômico da minha mãe e o conjunto genômico do meu pai. Então, o meu gene, ou seja, nestes cromossomos, que são cromossomos homólogos, eu tenho um loco, que é a provável região do meu genoma, que vai expressar uma determinada proteína. Então, esse loco aclopa o quê? Os alelos de Mendel, os fatores que Mendel apresentou. Pode passar, por gentileza? E aí eu falei também de genótipo. O que é genótipo? Genótipo é a constituição gênica daquele indivíduo. E o que é fenótipo? Fenótipo também ele traz como traço. São as características que eu observo. E essas características, elas podem sim sofrerem efeitos do meio externo, certo? Então, só para a gente tirar essa dúvida, agora vocês vão ficar craques nisso aqui. Genótipo. Genótipo, genoma que eu recebi da minha mãe, genoma que eu recebi do meu pai. Que tipo de fatores que eu recebi de cada um deles? Ótimo, isso é o meu genótipo. Agora, fenótipo. Fenótipo é a expressão desta proteína, é a expressão desse gene. Então, para azão, eu tenho o quê? Uma cor de flor púrpura. Azinho, eu tenho uma cor de flor
branca. Ah, então e o azinho, o azinho? Lembrando da questão da dominância, que o azão domina o azinho, eu vou ter uma cor púrpura. Pode passar? E aí, gente, eu falei também com vocês a questão de homozigoto. O que é homozigoto? Eu tenho o mesmo tipo de alelo, tá? O mesmo alelo na minha cromática que eu recebi da minha mãe, o mesmo alelo da minha cromática que eu recebi do meu pai. Logo, se eu tenho o mesmo alelo, e eu vou falar que esse indivíduo, ele é o quê? Homo igual zigoto, ou seja, ele é homozigoto, ele recebeu as duas cromátides iguais. Agora, se elas forem diferentes, se, por exemplo, para o meu pai, que meu pai tem um olho castanho, ele me mandou um gene. Olha, o olho castanho ele é dominante sobre o olho verde. Então, o Bzão vai dominar o quê? A expressão do Bzinho. Suponhamos que a minha mãe, ela tivesse o olho azul. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Um indivíduo heterozigoto. Ele é heterozigoto para as características. Pode passar, por gentileza? Então, gente, vamos praticar um pouquinho, certo? Eu sempre gosto de falar e parar um pouquinho para a gente poder praticar, até mesmo para a gente ver se a gente está acompanhando, né, o ritmo da aula. Então, primeiro, né, vamos observar aqui, nós temos uma coluna, a gente tem que relacionar a primeira coluna com a segunda. Vamos ler a questão da segunda coluna primeiro. Expressa-se mesmo em heterozigose. Quem se expressa mesmo que esteja em heterozigose? O alelo dominante. Então, qual seria a minha resposta aqui? O número 3. Ótimo. Pareiam-se durante a meiose. Como eu falei para vocês, lá na meiose, que eu falei da prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na metáfase, eu vou ter o pareamento desses cromossomos homólogos, tá? Primeiro eu vou parear para depois separar. Então, esse pareamento, ele ocorre de cromossomos homólogos, tá bom? Então, seria o número 5. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Aquilo que eu consigo ver desse indivíduo. O que eu consigo ver desse indivíduo? Eu consigo ver o fenótipo. Seria o número 2. Local ocupado pelos genes. Nós também vimos aqui na aula de hoje. Que local ocupado pelo gene é esse? O local ocupado pelo gene são os locogênicos. O locogênico é o provável local onde eu vou ter, né, a constituição do meu genótipo. Continuando aqui, gente, a constituição genética dos indivíduos. O que é a constituição genética dos indivíduos, que nós já discutimos também? É o genótipo. Então, aqui seria o número 1. E expressa-se apenas em homozigose. Qual é o único indivíduo, dentro desses que estão listados aqui, que se expressam em homozigose? Apenas o alelo recessivo. Pode passar? Então, para podermos avançar para a segunda lei de Mendel, vamos só relembrar a primeira. O que Mendel defende? Mendel defende a lei do monohibridismo, ou seja, eu vou trabalhar com uma única característica e 2 fatores para essa característica, no caso o azão e o azinho. Legal? E estuda também somente um par de alelos por vez. Na primeira lei, Mendel não tentou arriscar, eu vou estudar a cor da semente junto com o formato da semente. Não, eu preciso entender de que forma essas características são passadas para a próxima geração. Então, eu vou estudar só com uma característica por vez, ok? E também descobriu dentro desses estudos que existe uma certa dominância de um gene em relação ao outro quanto à expressão gênica, tá? Não é que o gene azão vai interferir diretamente na constituição gênica do azinho, não. Não. Aqui eu só vou ter o quê? A expressão gênica desse indivíduo, no caso o fenótipo. Ele só vai interferir no fenótipo, nada de interferir no genótipo, não, tá bom? Isso aí é uma outra aula que nós vamos falar sobre mapeamento gênico, então espera um pouquinho. E aí, aqui, só para lembrarmos de novo, nós temos geração parental, tá? F1 e F2. Qual é a proporção genotípica, tá? Neste caso aqui, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. E a fenotípica? Lembrando sempre que o alelo Bzão, ele é dominante. Então, a minha proporção fenotípica, eu vou juntar todos esses genótipos aqui e vou falar o quê? 3:1. Ok? Pode passar, por gentileza? Então, vamos à segunda lei de Mendel, gente. Primeira lei, tudo bem? Entendido? Ótimo. Agora, vamos lá para a segunda lei. Mendel já tinha descoberto,
né, já tinha traçado o seu princípio na primeira lei, só que Mendel queria mais. Qual é a relação que eu vou ter se eu misturar duas características? Se eu colocar ali a característica amarela com a característica, né, o formato do grão, ou o tamanho da planta, ou o tamanho da flor. Se eu combinar essas duas características, o que vai acontecer? O que Mendel descobriu? Que uma característica não interfere de forma nenhuma na outra característica. Não, Adriana, calma aí. Mas eu ouvi falar de uma questão de um linkage aí. Sim, gente, isso aí é a questão, tá? A gente vai falar na teoria de Morgan, que fala sobre mapeamento gênico. Falei para vocês, não é assunto da aula agora, nesse momento. Mas sim, para as dúvidas que estão surgindo aí, existe sim genes que estão ligados, que estão no mesmo cromossomo. Então, esses genes não são segregados, tá? Eles vão junto com o primeiro gene. Mas nesse caso aqui, Mendel trabalhou com cromossomos diferentes. Voltando de novo, gente, nós temos quantos cromossomos? 46, 23 de um do pai e 23 da mãe. No cromossomo 1, suponhamos, eu vou ter o tamanho da planta. E lá no cromossomo 2, que vai ser segregado de forma independente, eu vou ter o formato aqui da minha vagem. Então, são cromossomos diferentes. Mendel avalia, na sua segunda lei, a segregação independente a partir de cromossomos diferentes. Certo? Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Meu Deus, Adriano, o que é isso? Lá vem vocês com proporções em biologia, e eu já não gosto de matemática, né? É sempre isso que eu escuto. Mas não é isso, gente. Com calma, respirem. Vamos lá. Primeira coisa, segregação alélica. Mendel defende isso na primeira lei. Eu tenho esse genótipo. Tamanho da minha planta, formato da minha vagem. Certo? Tamanho da minha planta, formato da minha vagem. Ótimo. Então, eu tenho aqui, no caso, uma planta alta, tá? Com uma vagem alada, uma suposição. Aqui eu tenho uma planta alta com uma vagem alada. Só que eles são heterozigotos. Sendo heterozigotos, que tipo de alelos eu vou formar aqui? Pegando o macho, quais são os alelos que eu vou ter disponível ali para essa característica? Azão, azinho. Para essa característica, Bzão, Bzinho. No caso da fêmea, é a mesma questão. O alelo azão, azinho, para a característica do tamanho da planta, não esqueçam jamais disso. E o Bzão, Bzinho, vai ser para a característica do formato da vagem, certo? Então, eu formei os gametas aqui. Nossa, Adriana, tá uma bagunça. Não, gente, tá não. Volta aqui comigo. Pensa aqui, devagar, vem comigo. Peguei aqui genótipo do meu pai. Esquece isso aqui por enquanto. Ó, eu tenho... Quantos alelos eu tenho aqui? Eu tenho um alelo azão e eu tenho um alelo azinho. Ótimo. Agora, o genótipo da minha mãe. Quantos alelos eu tenho aqui? Falei para vocês que são 4, né? Então, eu vou ter aqui o alelo azão e o alelo azinho. Então, tá aqui, macho e fêmea. Macho, alelo azão, alelo azinho. Fêmea, alelo azão, alelo azinho. Certo? Ótimo. Agora, eu vou combinar, gente. Eu vou só combinar esses alelos. Como é que eu vou combinar esses alelos? Simples. Aqui eu vou colocar o alelo Bzão e aqui eu vou colocar o alelo Bzinho. Então, eu formei um gameta. O gameta que vai carregar os seguintes fatores. Vai carregar o fator azão e o fator Bzão. E aqui eu tenho um outro gameta. Vai carregar o fator azão com o fator Bzinho. E assim sucessivamente. Depois que eu fiz isso, eu já encontrei meus gametas. Ótimo, encontrei meus gametas. E agora, o que eu faço com essa informação, Adriana? Vamos encontrar os possíveis descendentes. Então, Punnett, tá? Depois de Mendel, né? Depois que Mendel foi reconhecido após 39 anos, Punnett, ele pegou esses dados e tentou colocar numa tabela. Como assim? Ele fez um cruzamento. Então, aqui eu vou colocar todos os gametas masculinos e aqui eu vou colocar todos os gametas femininos. Quando eu combinar esses gametas, o que eu vou observar? Eu vou observar a minha constituição genotípica, o meu genótipo. Qual é o possível genótipo deste tipo de cruzamento? Pode passar, por gentileza? Volta um pouquinho. Então, vamos lá. Vocês que estão aí em casa, vão fazer esse exercício comigo agora. Gente, eu tenho meus gametas aqui. Azão, Bzão é um gameta, tá?
Azão, Bzinho é um outro gameta. E assim sucessivamente. Se eu combinar esse espermatozoide aqui com esse óvulo, o indivíduo que vai nascer aqui vai ser o quê? Azão, azão, Bzão, Bzão. É isso, gente, é fácil. Se eu combinar esse espermatozoide aqui com este óvulo, opa, o que vai nascer aqui? Azão, azão, Bzinho, Bzinho. Tranquilo? Ótimo. Então, no final desse quadro de Punnett, o que nós vamos observar? Que eu vou ter 9 indivíduos, entre 16, tá? Que vão ter as sementes amarelas e lisa para esse fator. Eu vou ter 3 indivíduos com semente amarela e rugosa para este fator. Eu vou ter 3 com semente verde, tá? Que é o azinho, azinho, e lisa. E eu vou ter uma totalmente recessiva. Então, a proporção fenotípica mudou. Opa, por que mudou a proporção fenotípica mesmo, Adriana? Voltando aqui, gente, mudou porque agora eu estou trabalhando com 2 caracteres, tá? Não é apenas com um. Na primeira lei de Mendel, eu trabalhava apenas com um caráter. Então, a proporção fenotípica era o quê? 3:1 e um cruzamento heterozigoto. Agora, aqui, a minha proporção fenotípica são para 2 caráteres. Então, sendo para 2 caráteres, eu tenho essa proporção fenotípica. 9:3:3:1. Então, gente, vamos treinar mais um pouquinho. Pode passar? Então, né, eu peguei uma questão que caiu no vestibular em 2014. Eu achei ela bem legal, porque ela trabalha com várias informações. Então, eu vou pedir para vocês que estão aí do lado agora, né, do outro lado da telinha, pegarem uma folha de caderno e vamos ler o exercício comigo. Depois que a gente lê o exercício, a gente passa para o próximo slide. Mas primeiro momento. É uma espécie de mamífero. Em uma espécie de mamífero. Adriana, qual mamífero? Não sei, gente. O exercício só está falando que é uma espécie de mamífero. Então, você coloca aí no seu caderninho, mamífero X. Não sei que mamífero é esse. Mamífero X. Ótimo. Podemos continuar. Existe um par de genes situados em cromossomos autossômicos. Agora complicou a minha vida inteira. O que é um cromossomo autossômico, Adriana? Gente, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossômicos, que são comuns tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, e um par de cromossomos sexuais, ou seja, que é o X e o Y. Então, quem determina o sexo? O par de cromossomos sexuais. Então, nesse caso aqui, eu sei que as minhas características autossômicas são comuns, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Quais são essas características comuns? Gente, cor de cabelo, cor do olho, tá? Isso são características comuns dos seres humanos, que não estão ligadas ao sexo. Ótimo, então eu já sei que estão em cromossomos autossômicos. Beleza. Não homólogos. Opa, o que não é homólogos? Lembra quando eu falei para vocês? Eu recebo um par de cromossomos da minha mãe, recebo um par de cromossomos do meu pai. Ótimo. Só que eu recebo 23 pares de cromossomos. 22 da minha mãe e 22 do meu pai, que são autossômicos. Então, nesses pares de cromossomos, certo? Eu tenho 22. Eu tenho um cromossomo 1, 2, 3, 4. Ah, eu preciso contar? Não, gente, isso é só efeito didático. Você precisa saber o quê? Não homólogo significa que a característica não está no mesmo cromossomo. Ah, bom. Então, essa característica que ele está falando aqui, desses genes, um existe no cromossomo 1 e o outro vai existir no cromossomo 2. Perfeito. Então, eu tenho 2 cromossomos diferentes, certo? Cada um dos genes possui 2 alelos com relação de dominância entre si. Ah, então se tem relação de dominância, eu posso colocar que o azão é dominante sobre o azinho. Perfeito? E eu posso colocar que o Bzão, que está no cromossomo 2, ele é dominante sobre o Bzinho. Excelente, gente. Continuando aqui comigo, vamos lá. Então, eu já sei isso. Eu já sei que eu tenho azão com azinho, Bzão com Bzinho, e os cromossomos são autossômicos, um mamífero. Não sei quem é, também não faz parte do exercício, não me interessa neste momento, tá? O que me interessa são as outras informações. Vamos continuar lendo o exercício. Foi cruzado, então, um indivíduo duplo homozigoto dominante. Duplo homozigoto dominante. Sim, gente, vamos lá. Azão, azão, azinho, azinho. Certo? Errado. Presta atenção aqui. Qual é o gameta que eu vou formar? Azão, azão. Bzão, Bzão, porque eles estão em cromossomos diferentes e não no mesmo cromossomo. Então, cuidado com isso, tá? E eu vou cruzar esses indivíduos, produzindo, então, uma F1. Qual vai ser a minha F1 desse duplo
cruzamento entre homozigotos dominantes? Azão, azinho, bezão, bezinho. Vou cruzar com azão, azinho, autofecundação, bezão, bezinho. E aí, por fim, né, depois desse cruzamento, ele pergunta, né? Eu obtive, a partir da minha F1, do cruzamento da minha F1, 352 descendentes. Pergunta, qual é o número esperado de descendentes que serão machos, né, porque eu estou falando de mamíferos, com o mesmo fenótipo dos seus pais? Ferrou, Adriana. Como que eu vou resolver isso? Gente, pensa comigo. Se é macho, eu só tenho 2 tipos de cromossomos, que vai determinar se é macho ou fêmea. Então, eu tenho 50% de chances de ser fêmea ou 50% de chances de ser macho. Então, eu vou multiplicar os meus dados aqui em cima por meio. Passa para mim, por favor. Aqui, então. Então, o exercício que nós lemos, isso aqui é a leitura, tá? Eu deixei bem claro aqui, tá no quadro, é a leitura do texto. Eu não resolvi nada aqui. A leitura é o seguinte, mamífero X, não sei que mamífero é esse. Par de genes, ou seja, no meu cromossomo 1, eu vou ter esses genótipos. No meu cromossomo 2, eu vou ter esses possíveis genótipos. Por que que eu tenho isso, Adriana? Relação de dominância. Se eu tenho uma relação de dominância, eu posso ter azão com azão, azão com azinho, azinho com azinho. O exercício me falou isso, tá? Além do enunciado, ele falou o seguinte, eu vou fazer um cruzamento entre um duplo homozigoto dominante e um duplo homozigoto, duplo, ó, duplo, e um duplo homozigoto o quê? Recessivo. A partir dessa geração parental, quando eu faço o cruzamento, eu vou produzir uma F1. Ok? A minha F1 vai ser o quê? Heterozigota. Claro, aqui eu só posso produzir um tipo de gameta, que é o azão. Aqui eu só posso produzir um tipo de gameta, que é o azinho. Então, a combinação desse gameta, azão, com esse gameta aqui, azinho, eu vou produzir um indivíduo heterozigoto. Lembrando que heterozigoto é para genótipo, tá? Não tem nada relacionado a fenótipo aqui por enquanto ainda não. Então, se eu fizer um cruzamento desses 2 indivíduos aqui, eu vou observar o quê? A minha descendência, né, a minha F2, que é o produto deste cruzamento aqui, eu tenho 352 descendentes. E a pergunta é, quantos machos com o fenótipo dos pais? Voltando aqui, eu fiz o cruzamento, gente. Adriana, eu vou fazer o quadro de Punnett, eu tenho 3 minutos para fazer a prova do Enem. Será que vai dar tempo de fazer esse quadro de Punnett? Vão facilitar a sua vida. Vamos lá. Não são características diferentes? Então, eu vou separar aqui, ó. Vou usar a primeira lei de Mendel para a característica A e vou usar a primeira lei de Mendel para a característica B. Então, aqui, ó, quando eu faço cruzamento de azão azinho com azão azinho, eu vou ter o quê? 1/4 de possibilidade de ser azão azão. 2/4 de possibilidade de ser azão azinho. Porque a ordem dos fatores aqui, nesse momento, não interessa. Não interessa a posição do gene. Interessa só a relação de dominância. Esse é dominante sobre esse. E aqui eu vou ter o quê? 1/4 de azinho azinho. A mesma coisa acontece para a característica B, tá? 1/4 de bezão bezão, 2/4 de bezão bezinho e 1/4 de bezinho bezinho. Ah, tá, Adriana, mas ele quer o quê? O exercício, ele quer quantos machos com o fenótipo dos pais. Qual é o fenótipo dos pais nesse caso aqui, gente? O fenótipo dos pais não é azão azinho, bezão bezinho, azão azinho e bezão bezinho? Sim. Então, eu vou fazer esse cruzamento aqui, ó. 2/4. Mas, Adriana, é o genótipo ou fenótipo? Boa pergunta, é o fenótipo. Então, aqui vão ser o quê? 3/4, possibilidade dele ser o quê? Amarelo, mais 3/4 de ser o quê? Rugoso, suponhamos. É, uma característica rugosa, a cor de pelagem do mamífero. Então, se eu multiplicar 3/4, tá? A traço, porque eu posso ter tanto o azão azão quanto o azão azinho. Multiplicar por 3/4 B, que pode ser tanto bezão, 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 bezinho, e vou multiplicar, olha só o grande segredo aqui do exercício. Eu vou multiplicar pela possibilidade de 1/2, ou seja, 50% dos indivíduos de serem macho. Qual é o resultado final? 9/32. Adriana, não tem como eu marcar isso não, 9/32. Sim, você não terminou de ler o exercício? O que ele me falou? O seguinte, a minha F2 tem 352 descendentes. 352 descendentes, eu vou multiplicar por 9 dividido por 32 avos. Qual é o resultado? Eu vou ter 99 indivíduos, o quê? Machos, com o fenótipo dos meus pais. Gente, então, é isso, né? Pode passar mais um, por gentileza.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho da mensagem que foi passada aqui. Eu sei que foi um pouquinho rápido, são 2 leis, assim, da falar sobre os princípios da hereditariedade, mas mesmo assim eu queria agradecer imensamente a oportunidade. Eu acho que nesses momentos, assim, de pandemia, a gente tem que se juntar de alguma forma, e esta é uma forma de estarmos juntos, né? De uma forma de abraçar cada um dentro da sua individualidade, dentro da sua casa. Então agora eu chamo, né, o nosso colega Otaniel para falar um pouquinho mais com a gente. É isso, Otaniel. Valeu, professora Adriana. Parabéns. Excelente aula, pessoal. Excelente aula. Gostei muito, estava ali, como eu falei com você, eu sempre fico acompanhando ali e também nas redes sociais com vocês. Muito obrigada, professora. Pessoal, fantástico. Ó, quero vocês comigo no nosso Twitter, tá bom? Acompanhando. Lembra, @escolaemcasadf, tá? Sempre disponível ali para vocês. E temos alguns outros recadinhos aqui básicos. Eu já estou com a nossa programação de próxima terça-feira. Aqui no Twitter a coisa bombou demais e muita gente perguntando qual é a programação, o que vai estar acontecendo e tal. Tudo a gente vai estar informando pela EducaDF, também, é claro, um caminho. Mas o @escolaemcasadf está no ar 100%. Então, procure, entre lá, a gente vai colocar todas as programações da semana. Eu estou aqui cheio de coisa, perguntas pra caramba, então nem daria para colocar tudo isso aqui para vocês logo de cara. Porém, tá? Nós vamos estar destacando que quando a gente pegar na terça-feira, você, meu aluno do ensino médio aí, nós vamos estar tendo aula de espanhol, de português, espanhol primeiro ano, português segunda série do ensino médio nosso e filosofia novamente, com o tema Ética, Nietzsche e a Morte de Deus. Então vai ser todo um contexto disponível para vocês aqui no nosso Twitter, tá bom? De mais nada, quero agradecer os parceiros. Obrigado à TV Justiça, porque toda terça e quinta nós estamos aqui ao vivo e de segunda a sexta, programação completa, de 9 ao meio-dia. Jalecos, obrigado Fábrica Social por ter colaborado conosco aqui também. Perdeu algum programa? Eu tô vendo que tem gente que perguntou aqui no nosso Twitter assim, e aí, eu perdi, o que eu faço? Gente, tem a reprise no canal União 11, no canal número 11, ou 11.1. E outro detalhe, hein? A TV Justiça, se você tem algum local que não pegou a TV, do caso, no YouTube você vai encontrar também. Só coloca lá, TV Justiça no YouTube, é stream, é ao vivo. Então, não tem desculpa. Sempre observando o que está rolando. Bem, agradeço a todos vocês por essa manhã maravilhosa, aos nossos mestres, agradeço às escolas também, tá? Nós estamos com o pessoal do CMTI lá do Taguatinga, muito obrigado a eles por terem cedido o professor Rafael de Física, agradeço também ao pessoal lá do nosso SED 8, isso mesmo, pessoal do SED 8 que esteve conosco aqui, pela manhã, tanto a professora Adriana quanto o professor Djalan, muito obrigado a eles, estou com eles aqui na linha também, galera tá falando. O professor Rafael do CMTI, CEMEIT, né, lá de CRE Taguatinga, muito obrigado CRE Taguatinga, a gratidão por vocês, gratidão à CRE Gama, mais uma vez terem cedido seus professores, SED 8, tanto na figura lá da nossa professora Eufrásia, diretora, e a vice-diretora Karine, a diretora Marilene do CEMEIT de Taguatinga e o vice-diretor José Roberto também, tá bom? Muito obrigado a vocês, ao Rafael, a Gelane, a professora Adriana, por terem ficado conosco aqui. E é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.